Olá, meus amigos, isso aqui é uma série de 2 vídeos onde eu vou tentar resolver 2 dos problemas mais antigos da filosofia. A dualismo mente-matéria, se a mente está dentro da matéria, se a mente está dentro do cérebro, e a existência ou não do livre-arbítrio, do determinismo, do acaso, etc. Eu vou trabalhar isso aí com o que eu escrevi no meu livro, Tudo é Impossível, Portanto Deus Existe. Quem leu o livro já deve ter percebido que a gente, quando muda a forma de perguntar, a gente consegue chegar a respostas muito mais satisfatórias do que o que a gente está acostumado a ver. Eu vou explicar isso nesses 2 vídeos. Começando agora, esse aqui é o primeiro vídeo, a gente vai falar sobre se a mente está dentro do cérebro ou não. Então, pessoal, tem muita gente que acha que isso é uma tremenda bobagem. Aliás, eu tenho ficado impressionado com a quantidade de gente que acha que filosofia é uma bobagem. Aí quando você conversa com a pessoa 3, 4 minutos, você vê que ela simplesmente utiliza tudo o que os grandes filósofos enunciaram a respeito de moral, a respeito de ética, a respeito de beleza, a respeito de simetria, a respeito de dignidade. Quer dizer, a pessoa nem sabe a importância da filosofia na vida dela, mas descarta como se fosse uma coisa completamente inútil, né? E para algumas pessoas, essa dualidade mente-matéria é uma coisa muito clara. Para outras pessoas não é. A questão é a seguinte: se você endereçar o problema da forma que eu entendo correta, que não é a forma tradicional, não é a forma mecanicista, né? Não é a forma do dualismo platônico, eu vou explicar para vocês isso, a resposta não fica tão difícil como parece. Mas a gente precisa buscar o erro original. Tá? O erro original foi no desenvolvimento da filosofia clássica. O Platão, Sócrates, Aristóteles, os pré-socráticos, todos eles receberam um homem pronto. O homem da Grécia, o homem da filosofia clássica, né, ele já tinha desenvolvimentos matemáticos, desenvolvimentos de lógica, já tinha desenvolvimentos intelectuais, já tinha uma capacidade verbal muito sofisticada. Tá? Então, e ele recebeu, qual era a visão que você, na Grécia Antiga, você tinha do mundo? Você não sabia de Big Bang, você não sabia de darwinismo, você não sabia de absolutamente nada, você não sabia de um passado remoto próximo de você não sabia eventualmente de onde é que vem as suas próprias ideias a respeito de simetria, matemática, etc. Então você aproveitou aquele momento, foi um momento profícuo da nossa sociedade, né, da sociedade humana, das organizações humanas, e eles conseguiram criar um monte de bases para toda a nossa filosofia de hoje. O problema é que a dualidade mente-matéria, para eles era inequívoca. Apesar de existirem filósofos materialistas na época, o que sobrou para nós, obviamente, foi Platão. Sobrou mais gente, evidente, Aristóteles sobrou bastante, mas nem o Aristóteles era de fato um materialista. Ele é materialista de verdade, é a coisa mais rara na história da filosofia, né? O Platão, ele não tinha... Imagina você na condição dele, de homem, olhando para os outros animais e ele percebe que ele tem uma diferença enorme a respeito dos outros animais. Ele consegue fazer uma coisa que os outros animais aparentemente não conseguem fazer. Ele consegue organizar a realidade na cabeça dele sem que aquele ali seja a realidade. Quer dizer, o pensamento abstrato faz com que a gente tire a realidade dali, do material, para trabalhar os problemas na nossa cabeça, sem necessariamente serem trabalhados na realidade. E a gente faz isso até hoje. A nossa capacidade de abstração permite justamente isso, que a gente trabalhe conceitos de banana com conceitos de banana, conceitos de matemática com conceitos de matemática. 3 bananas mais 5 bananas dá 8 bananas. Quer dizer, a gente consegue trabalhar isso e resolver antes até que o problema apareça. É por isso que a gente tem essa condição, bem diferente dos outros animais, de percepção de longo prazo. A gente consegue antecipar perspectivas de sofrimento ou perspectivas de alegria que vão acontecer em prazos até bem longos, né? A gente sonha com a aposentadoria, que vai acontecer eventualmente em 30 anos. A gente consegue, pela nossa situação atual, antecipar se a gente está ou não está num bom caminho para atingir uma segurança financeira. Quer dizer, a nossa capacidade abstrata é tão espetacular que você precisa se colocar na posição de um homem como Platão, muito inteligente, muito brilhante, todos eles muito brilhantes. Ele não tinha nenhuma opção a não ser considerar que aquilo ali era o homem, que o homem era aquilo. E para ele é um pulo você achar que, cara, por que a gente percebe isso? Por que a gente consegue conceituar isso? Por que a gente conceitua cadeira? Por que a gente conceitua céu? Por que a gente conceitua matemática? Por que a gente conceitua geometria? O que for. Não só ele, vários filósofos da época. Isso existe? Quer dizer, o conceito existe? A ideia da filosofia idealista é uma ideia que vem baseada de um homem o homem que eles tinham condição e acesso à época. E assim, se você se colocar na posição dele, não tem opção. Você pensa, você é muito diferente por causa disso. Inequivocamente, Platão teve que sair
e os outros não, mesmo os mais materialistas ou menos idealistas, não conseguiram escapar muito dessa lógica de Platão, com essa ideia de que existe um mundo dos conceitos, um mundo das ideias, que existe um mundo ideal, né? A história da caverna e várias outras assim, existe uma moralidade, que existem coisas que a gente traduz para a nossa linguagem, traduz para a nossa capacidade de conceituar, traduz para a nossa capacidade de integrar e operar, né? Operar significa a gente usar os conceitos de moralidade para agir bem no mundo. A gente consegue fazer isso, portanto essas coisas provavelmente existem. Mas toda essa construção de Platão, toda ela, não fez com que a gente, ao longo do tempo, desse não só uma característica existencial para o pensamento, ou seja, as pessoas entenderem que o pensamento existe, que a mente existe, que o espírito existe, que as coisas que a gente pensa existem. Tem gente hoje, eu vi isso recentemente em alguns documentários que eu vi e li para a gente poder falar sobre esse assunto, que existem matemáticos, existem filósofos que acreditam que os números existem. Na verdade, eles duvidam da nossa existência, mas acreditam que os números existem, o que é muito bizarro, mas existe. E as pessoas realmente acreditam nisso, mas não são só eles, não. Muita gente acredita, por exemplo, numa moralidade objetiva. Acreditar numa moralidade objetiva é acreditar num ente etéreo, que essa coisa existe de fato. Tá? Isso é muito comum. Né? Isso é uma herança da gente pensar que existe o mundo material e que existe o mundo das ideias. Não vou nem falar de mundo espiritual, nada de religião agora, falando só do mundo das ideias. Qual o problema disso, pessoal? É que isso não tem nenhuma condição de conversar com o darwinismo. Zero. Platão não quis enunciar a capacidade de todos os seres vivos de pensar. Platão quis enunciar a nossa capacidade de pensar. Platão olhou para o homem e falou, cara, como é que isso que ele tem. Para Platão isso não foi desenvolvido a partir de um ser unicelular para um primata, não, para Platão a gente é assim. Ele não tinha motivo para achar que nós, em algum momento da nossa vida, não fôssemos assim, o ser humano, né? Então, quando você junta isso com o darwinismo, você começa a se perguntar, fala assim, cara, mas isso em algum momento da nossa história evolutiva, essa capacidade, eu não estou falando da química associada ao pensamento. Eu estou falando da nossa capacidade de trabalhar entidades abstratas, que depende eminentemente da linguagem, né? Da linguagem sistemática que a gente desenvolveu para trabalhar com essas questões abstratas. Se na nossa linha evolutiva a gente em algum momento não teve essa habilidade, isso não é uma característica do ser humano, não é própria do ser humano. Assim, o ser humano é definido como aquele que pensa. Então, se isso não é uma característica do ser humano, se isso não é uma categoria existencial, se o pensamento não existe, ou melhor, não faz sentido que ele exista, porque em algum momento da nossa história ele não existiu, então ele não pode fazer parte desse combo que é o ser humano, você pode até dizer, mas é que ele pode começar a ser chamado de humano quando ele começou a pensar. Aí eu falo, gente, então o que aconteceu? Você não acredita em Deus, mas você acredita nisso. Então você acredita que alguém colocou um sopro intelectual na cabeça das pessoas e em algum momento ele virou ser humano. Quer dizer, acho que nem propostas religiosas desse nível a gente tem. Então, é uma coisa a não se considerar, né? Não, vamos só chamar de humano quando pensa. Nunca existiu isso não está no darwinismo, isso não está na nossa evolução, sabe? O pensamento sempre foi considerado uma coisa intrínseca do ser humano e eu estou mostrando para você, principalmente evolucionista, que não era, nem religioso dá para a gente garantir que esse pensamento abstrato que permite que a gente faça questionamentos sofisticados, é uma coisa inata do ser humano, sabe? Então não é uma proposta adequada. Mas você deve estar se perguntando, poxa, então você está querendo demonstrar com clareza que o pensamento, né, o pensamento racional, ele é uma coisa desenvolvida pela matéria, uma coisa desenvolvida pelo cérebro, pela nossa capacidade intelectual. Sim, e nesse aspecto eu entendo que todos os neurocientistas e vários outros cientistas, né, que fazem análise do cérebro para saber se a mente está lá dentro, quer dizer, se tudo o que a gente pensa se reflete em algum movimento químico do cérebro,
que a maior parte deles acredita que não existe absolutamente nada além da questão material, esse cara está certo. Mas por que eu disse que também as pessoas que acreditam que a mente está fora do corpo têm razão de ser? Assim, a gente aprendeu, infelizmente, a gente vai discutir isso no próximo vídeo, no vídeo que a gente fala sobre livre-arbítrio e determinismo, a gente começou a confundir a forma como a nossa ferramenta nos permitia dialogar com o mundo e conversar com o mundo com a forma como o mundo se manifesta conosco. Isso é falso, tá certo? A causalidade, vocês vão ver, eu vou explicar isso de forma mais detalhada, a causalidade não é uma propriedade da realidade. A causalidade é uma propriedade da narrativa que a gente constrói da realidade. Tanto é que qualquer fato, né, que a gente possa chamar de fato, que tenha alguma influência no mundo, pode ter milhares, milhões, bilhões, trilhões, infinitas histórias a respeito. Tá certo? Quantas a gente quiser, da forma como a gente quiser. Qualquer. 3 bananinhas no chão, a gente pode contar zilhões de histórias. A gente pode ir até a questão micromolecular ali, da estrutura molecular da banana. Mas o que importa para nós aqui é o seguinte: você tem essa capacidade, seu cérebro, de gerar essa super sofisticação de relacionamento com o mundo. Se você, por exemplo, imagina que você está naquele filme Piratas do Caribe, né? Vocês devem lembrar, tem um filme do Piratas do Caribe que o Johnny Depp está num lugar totalmente branco, e não tem absolutamente nada. Imagina que você nasce ali e por um acaso você consiga se manter alimentado. Se você crescer ali, né, alimentado, quer dizer, seu cérebro vai crescer normalmente, tudo normalmente. Se você crescer ali, você não vai desenvolver mente nenhuma. Por quê? Porque a sua mente, a sua construção de mente, a visão que você tem de mente, a visão que você tem do próprio pensamento, da própria moralidade, tudo que você chama de mente, nós chamamos de mente, precisa da relação da sua matéria com aquilo. Então assim, as pessoas não estão erradas ao dizer que está tudo ali dentro ou está tudo ali fora. Na verdade, estão erradas no sentido de desprezar um dos lados, né? Mas a sua mente, o que você chama de mente, o que todo mundo chama de mente, tá? Ninguém chama um cérebro de uma pessoa morta de mente, é óbvio, não é? Ninguém, não tem mais nada ali, não tem mais nenhuma relação. O que você chama de mente, o que as pessoas chamam de mente, o que os cientistas medem é a relação do seu cérebro com o que é relevante para ele, com o que é relevante para o nosso corpo, com o que gera influência em nós. Tá? Então, a dureza da filosofia ocidental, os orientais talvez sejam um pouco diferentes, a dureza da filosofia ocidental nos prende nessas falsas dicotomias. Isso é uma falsa dicotomia mesmo. Se você tira o elemento que forma a mente, que é o elemento do relacionamento entre a realidade e o seu cérebro, sobra absolutamente nada, sobra uma matéria. Então, é uma questão que tem 2.500 anos que, no meu entendimento, não tem nenhuma dúvida de que está resolvida. O que nos permite toda essa facilidade de trabalhar de forma abstrata foi criado de forma material, porque a gente, em algum momento do nosso desenvolvimento evolutivo, a gente não tinha essa capacidade, portanto, isso foi desenvolvido como ferramenta. Tá? E o equipamento cerebral serviu para a gente desenvolver essa ferramenta até o nível de complexidade que a gente tem hoje. Inequívoco. Não existia, certamente a capacidade é uma capacidade que está dentro do seu cérebro. Mas tudo o que ele virou, inclusive a própria mutação que ele próprio deve ter sofrido para encaixar tanta coisa nova, tanta capacidade nova que a gente tem se esforçado para colocar no cérebro, talvez não, com certeza, a sua noção de mente, tudo que você hoje chama, e que Platão na época chamou de, e depois Kant, números, e vários outros, tratando a realidade imaterial, metafísica, como algo que de fato existe, mas são criações do homem, criações da mente humana, que é uma relação não causal, não temporal, entre você, né? Você, matéria, e a sua influência no mundo. É isso que é a mente. Se você quiser definir de outra maneira, quiser definir como um mecanicista, um cartesiano, aí você vai ficar na dúvida de 2.500 anos, não vou nunca responder isso, e não vai mesmo. Né? Se você quiser achar
Deus dentro do cérebro, não vai achar. Se você quiser achar Deus num ambiente metafísico, Deus, eu quero fotografar o conceito de uma cadeira. Assim, aí não vai, né?